Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Escolher um computador novo é tarefa das mais complicadas, especialmente quando você precisa conciliar desempenho, qualidade e, é claro, preço. No Laboratório Digital desse mês, colocamos frente a frente 3 das melhores opções de compra do mercado nacional. Testamos modelos da Acer, da HP e da Dell. No final do programa, você confere qual merece o seu investimento. Antes, os outros destaques de hoje. Na segunda reportagem da série Nova Economia, os choques entre o novo e o estabelecido. Serviços como Airbnb serão uma ameaça para os hotéis tradicionais? Drogas e esportes digitais. Os atletas que participam de campeonatos de game agora terão de se submeter a exames antidoping, a exemplo do que acontece nas competições esportivas comuns. O Olhar Digital Plus está começando. Os esportes digitais entraram numa nova fase. Eles agora estão mais próximos da realidade das competições tradicionais. Recentemente, federações internacionais de games decidiram que os atletas digitais terão de se submeter a exames antidoping durante as competições. Às vezes, a vontade de vencer e a ganância ultrapassam os limites do ser humano. O doping já é bem conhecido e polêmico no esporte. Derrubou muitos, como o velocista Ben Johnson e até Lance Armstrong, o maior ciclista da história. Mas o trapace agora tem a ver com tecnologia. Segundo uma reportagem da BBC, cada vez mais trabalhadores do Vale do Silício, na Califórnia, e profissionais dos games estão utilizando substâncias para estimular a criatividade e produtividade, e até melhorar a memória e concentração. E não uma substância qualquer, mas sim drogas. Ninguém pode chegar num médico e pedir um remédio para ampliar a capacidade e a inteligência, simplesmente pelo fato de que quer render mais, ou nos estudos. Isso não dá certo, isso não pode ser feito, eu contraindico isso, porque essas medicações elas não podem ser utilizadas como drogas. Alguns filmes de ficção científica mostram drogas sintéticas que seriam capazes de aumentar a capacidade cerebral do indivíduo. Assim, à espera de um milagre e talvez hipnotizados pela fantasia, o consumo de nootrópicos liga um alerta para médicos, trabalhadores e gamers envolvidos nesse esquema. O termo nootrópico é uma junção de duas palavras gregas, nós, mente, e tropo, direção, e serve para designar uma substância que supostamente melhora o desempenho mental. O Dr. Rototian prefere simplificar. São psicofármacos, medicamentos bastante eficazes quando empregados em um paciente com diagnóstico bem determinado, mas que não servem para aumentar a inteligência de ninguém. Na verdade, existem medicamentos que ampliam a capacidade cognitiva quando a pessoa tem um problema cognitivo. Você não vai indicar esses medicamentos senão para uma pessoa que tem um déficit de atenção, por exemplo. O uso desse tipo de medicamento sem prescrição médica é ilegal. Eles passam a ser tratados como drogas. Quando usados indiscriminadamente, esses psicofármacos podem trazer efeitos adversos e riscos para quem os consome sem indicação profissional. Remédio para transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é uma medicação que amplia a atenção, né, que o indivíduo fica mais focado. Ele é indicado justamente em déficit de atenção, quando existe um diagnóstico claro.
Como ele age? Ele age nas áreas do cérebro, ampliando a atividade, a capacidade de focar a atenção do indivíduo que tem esse déficit. Se você usar uma medicação sem indicação, por exemplo, há um risco muito grande de você ficar agitado. Até alguns remédios para mal de Alzheimer, que melhoram a memória de quem sofre dessa doença degenerativa, têm sido usados nesse meio. Alterações de sudorese, pode ter suadeira, crise de sudorese, ele pode ter também um quadro de um pouco de agitação também. Então isso não é adequado, o uso desses medicamentos. E existe também um mito, né, de que você usando esses remédios você está evitando o problema. Não está evitando o problema. Sabe aquela velha história de que o ser humano só utiliza 10% da sua capacidade cerebral? Pois é, essa ideia está sendo demolida pela ciência. Afinal, até hoje, ninguém foi capaz de provar quanto realmente utilizamos da nossa massa encefálica. Assim, especialistas indicam, se você quer realmente aumentar sua capacidade cerebral, aposte em atividades intelectuais. Leia, ouça música, toque algum instrumento, faça palavras cruzadas e interaja socialmente. Isso sim funciona. Existe muita especulação, muito mito e muito desejo de que as pessoas consigam, através de uma pílula, algum remédio, um milagre para suas vidas, né? Nem na medicina a gente não consegue. Veja, antidepressivo. Se você toma um antidepressivo, se você não tem depressão, não vai acontecer nada com você. Recentemente, a maior organização de campeonatos de jogos eletrônicos, o eSports, anunciou que vai fazer o possível para acabar com o uso de drogas em torneios de videogames. O exame antidoping, comum nos esportes convencionais, fará parte do protocolo. A atitude veio depois da declaração de um jogador profissional que confessou o uso de uma anfetamina que estimula os neurotransmissores, um medicamento utilizado para o tratamento de pessoas com déficit de atenção e hiperatividade. A partir deste mês, testes cutâneos serão realizados para confirmar se algum atleta fez uso de medicamentos que possam lhe dar alguma vantagem sobre os demais. Só faltava essa, né? No próximo bloco tem o embate entre a nova e a velha economia. Serviços digitais como o Airbnb e o Uber entram em choque com instituições tradicionais. Haverá solução para o conflito? E ainda hoje tem os testes do Laboratório Digital. Levamos para a bancada 3 dos melhores notebooks à venda no Brasil. Não compre antes de assistir. O Olhar Digital Plus volta já. O Uber e o Airbnb são apenas 2 exemplos de serviços que surgiram graças à tecnologia e que balançam estruturas de setores, digamos, mais tradicionais. O Uber está envolto em polêmicas mundo afora e também no Brasil. O Airbnb já esteve, com direito inclusive a rusgas com o governo de Nova York. No segundo capítulo da série Nova Economia, você vai ver que além dos choques com a economia tradicional, serviços como esses têm em comum o fato de serem apenas os primeiros de uma nova leva de empresas que nascem graças à era digital. Mesmo que você não faça a mínima ideia do que seja a economia colaborativa, de uma forma ou de outra, você também já vive essa realidade. Um estudo da Universidade de George Mason, em Washington, aponta que o compartilhamento de carros, casas e outros serviços está transformando a economia mundial.
a reprodução de música e vídeos online, as finanças colaborativas, como o crowdfunding, o recrutamento de pessoal online e o compartilhamento de casas e automóveis são os principais exemplos desse novo momento. Calcula-se que esses setores devam alcançar uma receita de 335 bilhões de dólares até 2025 em todo o mundo. Um passo grande em comparação à receita atual de 15 bilhões de dólares. A economia colaborativa não é novidade, mas recentemente a popularização da tecnologia móvel deu uma amplitude muito maior ao conceito. A consequência é um impacto grande que incomoda bastante o mercado tradicional. A Netflix, por exemplo, acabou com a até então poderosíssima Blockbuster e muitas outras locadoras de bairro também, né? O Waze praticamente aposentou qualquer outro serviço de GPS nos smartphones. Os taxistas atacam, param cidades e exigem a extinção ou reformulação do Uber. E já há algum tempo, a rede hoteleira de todo o mundo critica o Airbnb de concorrência desleal. Hoje nós temos grandes plataformas que atuam como intermediárias, como articuladoras entre aquilo que você precisa e o que alguém tem individualmente para te fornecer. Criado em 2009, o Uber é a plataforma mais popular e polêmica da economia colaborativa. A startup, que criou um sistema online para motoristas de aluguel, está presente em 300 cidades de 55 países e é avaliada em 45 bilhões de dólares. Se pararmos para pensar, o Uber não é uma ideia revolucionária, afinal, o transporte executivo já existe há bastante tempo. Mais uma vez, o impacto mesmo está todo ligado à tecnologia, mais precisamente ao aplicativo em si e à facilidade de uso e acesso. Os impactos são enormes. Por quê? Porque você cria um modo diferente de operar negócios a partir de plataformas e de redes, e essas plataformas acabam impactando nos negócios convencionais. Enquanto taxistas acusam o Uber de serem motoristas piratas e ilegais, a companhia se defende e diz que não pode ser tratada como uma empresa de transporte público. Afinal, é uma empresa de negócios digitais. O que faz sentido, mas realmente falta regulamentação do serviço. Por outro lado, neste caso, é preciso considerar que antes do Uber, simplesmente não existia esse tipo de serviço online. Criado em 2008, o Airbnb é uma plataforma online para pessoas comuns anunciarem e reservarem acomodações através da internet. A startup de viagens é avaliada em 20 bilhões de dólares e está presente em mais de 34 mil cidades de 190 países. No Brasil, já conta com 45 mil locações e mais de 1 milhão de usuários. Hoje o Airbnb acaba sendo uma concorrência desleal para a hotelaria. Por quê? Porque ele não recolhe impostos, porque ele faz revisão de divisas direto para outro país, então não fica no país o valor. Outra coisa também, ele não precisa ter o seguro do apartamento, ele não oferece a segurança, não dá garantias em relação ao hóspede e com isso fica um serviço de uma concorrência desleal com os hotéis que pagam impostos, que tem que ter o AVCB de bombeiro, que precisa de uma série de exigências legais e técnicas que o Airbnb não proporciona. A gente enxerga o Airbnb como sendo diferente, não como competindo diretamente com esse mercado dos hotéis. Inclusive, desde que o Airbnb começou em 2008, se você for revisar os números do desempenho da indústria hoteleira, ela tem crescido, não tem sido ameaçada ou não tem sido tolhida pelo Airbnb. E o que a gente acredita é que o Airbnb está acrescentando uma nova parcela ao mercado de turismo. As acomodações oferecidas no Airbnb são, em média, 40% mais baratas do que a diária de um hotel na mesma região. Por ser mais barato, a plataforma permite um acesso maior, ou seja, mais gente consegue viajar e alimentar o turismo de diferentes cidades. Mas, exatamente como acontece no Uber, a rede hoteleira reclama e diz que falta regulamentação, o que atrapalha o jogo.
a solicitação que seja feita uma regulamentação, ou seja, se eles têm serviço, paga o ISS. O dono do apartamento, se ele vai vender a diária, ele tem que ser registrado como autônomo ou montar uma empresa, recolher ISS, recolher todos os tributos IPI e ter um seguro para a pessoa que fica hospedada, criar um seguro para o apartamento residencial. Além disso, tem que ser passado a vistoria do bombeiro como um edifício comercial e não como residencial, porque se é um fluxo maior de pessoas girando, então tem que ter uma exigência do condomínio residencial de ter um AVCB de hotel, né, como um empreendimento comercial. Se entrar nessas condições, não vejo problema nenhum. É mais uma ferramenta que vai estar comercializando e principalmente provendo uma possibilidade de um serviço de qualidade para quem viaja. Por ser novo e por não ter muito claro do ponto de vista legal, é normal que algumas pessoas de cara rechacem a ideia e não estejam abertas para, enfim, o desenvolvimento ou para a tecnologia. Isso não acontece só na hospitalidade e na hotelaria, acontece também nos transportes urbanos, acontece em qualquer outra tecnologia que é nova e que ninguém ainda entende muito bem. Para os analistas de mercado e economistas, a análise sobre este novo cenário é de que os serviços com modelos tradicionais, alguns deles até ultrapassados, se quiserem se manter competitivos, vão ter de inovar e rever sua estrutura. Para nós, usuários desses serviços, o interessante é que a competição eleva os padrões de atendimento. Assim, além de qualquer questão econômica, o impacto mais positivo é para o consumidor. Mas essa polêmica toda ainda vai longe. Enquanto isso, aproveite aí o espaço para deixar também a sua opinião sobre essa nova realidade, tá bom? O que é que você acha da economia colaborativa, hein? Participe, deixe seu comentário na nossa página. E se você perdeu aí a primeira reportagem dessa série Nova Economia, confira a matéria da briga entre as operadoras de TV a cabo e a Netflix. Quem será que tem razão, hein? Bom, na próxima semana vamos trazer exemplos da chamada uberização da economia. Outros serviços que resolveram inovar e estão apostando no mesmo formato. Não perca, hein? E fique por dentro. Depois do intervalo, tem os testes do Laboratório Digital. Notebooks que tentam combinar preço e desempenho. Quem será o melhor? Acer, HP ou Dell? No próximo bloco, o Olhar Digital Plus volta já. Chegou a hora dos testes do Laboratório Digital. Nesse mês, levamos para a bancada 3 dos melhores notebooks do mercado, quando o assunto é custo-benefício. Acer, HP e Dell se enfrentaram em nossa disputa. Veja quem levou a melhor. Com tanta opção no mercado, está cada vez mais difícil escolher um notebook que se adeque perfeitamente às nossas necessidades. O Laboratório Digital deste mês vai ajudar quem vive este dilema. Como a variedade de modelos é muito grande, lançamos uma enquete entre nossos internautas para saber quais eram as marcas preferidas da galera. No final, elegemos 3 equipamentos intermediários para testar e comparar. Veja agora quem se saiu melhor entre o Aspire E14 da Acer, Inspiron 13 série 7000 da Dell e o Pavilion X360 da HP. Claro, design é questão de gosto, mas a gente tem o nosso. Entre os 3, o que menos chama a atenção visualmente é o Acer. Com 2,3 kg e 30 mm de espessura, o modelo é o mais pesado e mais grosso da categoria. O acabamento é todo em plástico, o que dá certo aspecto de fragilidade ao equipamento. O Dell é mais quadradinho, com acabamento emborrachado cinza claro e um aspecto bem elegante. Tem mais cara de equipamento corporativo do que os outros. O modelo tem 1,6 kg e 19 mm de espessura. É o mais fino dos 3. Já o HP é o moderninho da turma. Com desenho irregular, mas que agrada, o acabamento externo também é em plástico levemente emborrachado de alta qualidade.
Por dentro, o Pavilion traz um acabamento em aço escovado bem bonito e diferente dos seus concorrentes. Com 1,4 kg e 22 milímetros de espessura, o dispositivo é o mais leve dos três, mas também é o menor deles. Independente de peso e espessura, nossa escolha no quesito design ficou com o HP Pavilion. Dá só uma olhada nos detalhes do desenho e tire aí suas próprias conclusões. O Aspire E14 da Acer traz embarcado o processador Intel Core i3 de 2 GHz e 4 GB de memória RAM. Já o Inspiron da Dell vem com o processador um pouco mais potente, o Intel Core i5 de 2.4 GHz e 8 GB de RAM. O HP traz em seu interior um processador intermediário Intel Core M com velocidade de 1 GHz e 4 GB de memória RAM. Comparando os números, fica evidente a diferença por baixo do teclado. O modelo Inspiron é superior aos seus concorrentes, enquanto o Acer e o HP empatam em um mesmo patamar. Mas o que realmente importa de todos esses números é a performance da máquina. Nós testamos os 3 equipamentos para uso cotidiano, como navegar na internet, redes sociais, ouvir música, trabalhar com imagens, assistir vídeos em alta definição, alternar entre aplicações, essas coisas. E ficou claro que as diferenças podem ser percebidas no modelo Dell. A superioridade vai além dos números. Claro, os outros não deixam a desejar nesse tipo de uso. Assim, Acer e HP ficam tecnicamente empatados em segundo lugar. Mas o Dell Inspiron 13 Série 7000 é realmente um notebook extremamente rápido e, neste quesito, leva a melhor. Os modelos da Inspiron da Dell e o Pavilion X360 da HP são conversíveis. Isso significa que o notebook, quando o usuário preferir, pode se transformar em um tablet. Basta virar a tela ao contrário. Os dois modelos trazem telas sensíveis ao toque de alta precisão. O Acer tem tela com tecnologia de LED de 14 polegadas e resolução HD de 1366 por 768 pixels. O modelo apresenta um bom brilho, mas baixo contraste. O notebook da HP tem a mesma definição HD, porém com tela de 11,6 polegadas. A diferença, além da touchscreen, é o melhor contraste que o primeiro concorrente. Já o Dell, mais uma vez, sai da curva. A tela de 13,3 polegadas LED tem resolução Full HD de 1920 por 1080 pixels. Além da definição ser maior do que seus concorrentes, a qualidade da imagem também é superior. As cores são mais vivas e quentes, a saturação é maior e o contraste e o brilho não deixam nada a desejar. A Dell, mais uma vez, sai na frente, seguida respectivamente de HP e Acer. Todos os modelos já vêm de fábrica com o sistema operacional da Microsoft, o Windows 8.1, e não vamos atribuir pontos neste quesito. A plataforma concilia bem as funções de laptop com o uso típico de um tablet, ou seja, o usuário pode escolher entre usar a interface com o clássico menu iniciar ou com os chamados aplicativos da linha Modern. Os modelos que conseguem aproveitar melhor as funcionalidades desse sistema são o Dell e o HP, já que contam com tela sensível ao toque. Interessante é que todos os modelos já têm atualização grátis disponível para o novo Windows 10. Espaço nunca é demais, né? Ainda que hoje cada vez mais pessoas optem por armazenar seus arquivos na nuvem, um HD de alta capacidade é bem interessante. Os modelos Dell e HP contam com um disco rígido de 500 GB. É um ótimo espaço para armazenar filmes, músicas e fotos. Surpreendente é que o Aspire E14 da Acer traz o dobro de HD, 1 TB. Se os 500 já eram suficientes para a maioria de nós, nem precisamos comentar quem leva este quesito, né? Os 3 modelos têm conexão Bluetooth e, claro, Wi-Fi. O modelo Aspire A5 da Acer, talvez por ser o maior e mais robusto dos 3, foi o único que manteve o compartimento para CD e DVD.
Fora isso, todos são equivalentes com 3 saídas USB, uma delas sendo a nova USB 3.0 e outra saída HDMI. Os 3 modelos também trazem porta de entrada para cartão SD. Para manter o compartimento para disco e até uma antiga conexão VGA, o Acer tem mais conexões do que seus rivais. Mas com o uso que temos atualmente, não classificamos esses diferenciais como suficientes para uma vitória nesta conectividade. O mais justo foi então decretar um empate técnico entre as 3 marcas. O laptop da HP conta com 2 alto-falantes da marca Beats, empresa de equipamentos de áudio comprada pela Apple. A qualidade de som é boa, mas nada superior ao modelo Inspiron da Dell. Todos os modelos contam com câmera frontal destinada para chamadas de vídeo e até selfies no computador. O Dell, por ter a tela sensível ao toque, traz também uma caneta passiva. Bateria é um quesito muito importante nessa comparação. Afinal, quando se adquire um notebook, o que o usuário busca é mobilidade. Ou seja, nada adianta se ele tiver que viver com o dispositivo conectado na energia elétrica. Bom, os 3 modelos usam baterias de íon lítio. A bateria do Pavilion X360 da HP é a mais fraca, com apenas 2 células. Em seguida, o Inspiron da Dell tem bateria de 3 células e promete até 6 horas fora da tomada. Mas o destaque mesmo fica por conta do Acer, com uma bateria bastante robusta de 6 células e promessa de até 7 horas de duração. Como não estamos comparando equipamentos top de linha, preço é fundamental e, neste caso, decisivo. O mais em conta dos 3 é o Aspire E14 da Acer, com preço sugerido de R$ 2.000. Em seguida, só um pouco mais caro, o Pavilion X360 da HP é vendido por R$ 2.300. O Dell, com toda a sua configuração superior, também sai da curva e é o mais caro entre os modelos testados, R$ 3.300, R$ 1.000 a mais do que o notebook da HP. Na hora de comprar, vale a pena uma boa pesquisa em lojas virtuais ou físicas, já que os modelos podem ser encontrados por preços mais em conta do que os sugeridos pelos fabricantes. No final das contas, os 3 modelos são bastante equivalentes na maioria dos quesitos. Ainda que o Inspiron tenha performance superior, no uso cotidiano essa diferença não é determinante. Avaliando o custo-benefício, a história é outra. E em uma análise difícil, porém justa, o laboratório digital deste mês ficou assim. Em terceiro lugar, o Aspire E14. O modelo da Acer é o menos charmoso dos 3, o mais pesado e também tem o processador mais antigo. A capacidade da bateria chama a atenção, mas fica só nisso. Em segundo lugar, especialmente por causa do preço mais salgado, ficou o Inspiron da Dell. Se não estivéssemos levando o preço em consideração, ele certamente não estaria aqui, mas no topo da decisão. O Dell chama muito a atenção pela resolução Full HD da tela de LED e pela rapidez. Agora, o grande vencedor dessa batalha foi mesmo o Pavilion X360 da HP. Além de ser um conversível com um tamanho interessante para usá-lo nos 2 formatos, laptop e tablet, o modelo tem um acabamento diferenciado, processador de última geração e preço bastante atrativo para tanta qualidade. Isso também sem contar a assinatura Beats nos 2 alto-falantes embutidos no computador. E você, concorda com a nossa escolha? Tem algum desses aparelhos ou já experimentou algum deles? Bom, deixe sua opinião nos comentários, tá legal? Participe! Tem sessões novas no olhardigital.com.br. No canal Fique Seguro, reunimos boa parte do conteúdo que tem a ver com segurança digital. São reportagens, dicas e notícias para você navegar pelas águas da internet com muito mais tranquilidade. Acesse e confira. Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!